Oi pessoal, está no ar o seu preparatório Goiás Bem no Enem com muito conteúdo importante para você estudar no programa de hoje. Teremos duas aulas, sendo uma de matemática. E vale lembrar que o Enem vai cobrar 45 questões dessa matéria que para muitos é um bicho. Mas relaxa, porque até novembro vai ter muita aula de matemática no programa e você vai aprender tudo, beleza? Outra aula que vai rolar hoje é de biologia com a professora Núbia Pontes, que inclusive está de volta aqui na telinha. Falando nisso, outro professor que está na área é o Jefferson, de matemática. E é com ele que você fica agora. Boa aula! E aí, gente? Estamos de volta com mais uma aula de matemática para você que está se preparando para o Enem e também para você que assiste às nossas aulas para revisar os conteúdos. A aula de hoje é sobre geometria plana e espacial. E também iremos relembrar várias fórmulas de áreas de figuras planas e volume dos sólidos geométricos. Vamos começar com as áreas de figuras planas. Primeiro eu falo o nome da figura e ela aparece aí na tela, e depois eu falo a sua fórmula. Logo, tente lembrar da fórmula antes que eu falo. Fechado? A nossa primeira figura plana é um quadrilátero com pares de lados paralelos, 2 a 2, com mesma medida e ângulos internos iguais a 90 graus. Já sabe qual é? Isso mesmo, é o retângulo. E sua área é igual à medida da base vezes a medida da altura. Agora, vamos para a próxima figura, mas o trato ainda continua. Lembre-se da área da figura assim que eu falar o nome dela. Essa também é um quadrilátero, com as medidas dos ângulos internos iguais a 90 graus e seus 4 lados têm mesma medida. Estamos falando do quadrado. A área do quadrado também é base vezes altura. Mas como a base e a altura são iguais e chamamos de L a medida de cada lado, por isso a área é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Nossa próxima figura também é um quadrilátero com pares de lados paralelos, 2 a 2, com mesma medida. Estamos falando do paralelogramo. Assim, da mesma forma que calculamos a área do retângulo, a área do paralelogramo é igual à medida da base vezes a sua altura. Essa nossa figura agora é um quadrilátero, mas a diferença agora é que ele apresenta apenas um par de lados paralelos. Esses lados paralelos são as bases dessa nossa figura plana. Estamos falando do trapézio, que pode ser trapézio isósceles, os lados não paralelos têm mesma medida, trapézio retângulo, apresenta 2 ângulos de 90 graus, e o trapézio escaleno. Seus 4 lados têm medidas diferentes. A área do trapézio é igual à medida da base maior, mais a medida da base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2. Nosso próximo quadrilátero também tem lados, todos com a mesma medida. Talvez você já está se perguntando, mas já falou do quadrado. Pois bem, nesse quadrilátero, as medidas dos ângulos internos não precisam ser necessariamente iguais a 90 graus. Esse é o losango. No losango, temos as medidas das suas diagonais, uma diagonal maior e uma diagonal menor. A área do losango é igual à medida da diagonal maior vezes a medida da diagonal menor, tudo dividido por 2. Agora vamos tratar dos triângulos. Para o triângulo, existem algumas formas de calcular a sua área, além da convencional. Vamos a ela. Área de um triângulo qualquer. Dada a sua altura e a base, a área desse triângulo é igual à medida da base vezes a medida da altura. Tudo dividido por 2. Agora, se em um triângulo for dada a medida de um dos seus ângulos e as medidas dos lados adjacentes a esse ângulo, temos que a área é igual a A vezes B, vezes seno do ângulo, tudo dividido por 2. E se em um triângulo for dada apenas as medidas de seus lados, ainda assim conseguimos calcular a área desse triângulo. Primeiro devemos calcular o semiperímetro, ou seja, a metade do perímetro. Lembrando que perímetro é a soma das medidas dos lados de um polígono. Logo, o semiperímetro é igual a A mais B mais C, tudo dividido por 2. A área, então, é determinada pela chamada fórmula de Heron,
Assim, a área é igual à raiz quadrada do semiperímetro vezes o semiperímetro menos a medida A, vezes o semiperímetro menos a medida B, vezes o semiperímetro menos a medida C. E agora, a nossa última figura dessa nossa aula, mas não menos importante, é o círculo. Sua área é igual ao valor da letra grega π vezes a medida do raio ao quadrado. Lembramos de algumas áreas de figuras planas. Vamos resolver uma questão que caiu no Enem de 2012. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores. Modelo A, que consome 600 gramas por hora de gás propano e cobre 35 metros quadrados de área. Ou modelo B, que consome 750 gramas por hora de gás propano e cobre 45 metros quadrados de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás. A área do salão, que deve ser climatizada, encontra-se na planta seguinte: ambientes representados por 3 retângulos e um trapézio. Avaliando-se todas as informações, serão necessários, alternativa A, 4 unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B. Alternativa B, 3 unidades do tipo A e uma unidade do tipo B. Alternativa C, 2 unidades do tipo A e 2 unidades do tipo B. Alternativa D, 1 unidade do tipo A e 3 unidades do tipo B. E alternativa E, nenhuma unidade do tipo A e 4 unidades do tipo B. Para respondermos a essa questão, primeiro vamos calcular a área de cada um dos 4 ambientes. No ambiente 1 tem a forma de um retângulo, logo a área é igual à medida da base vezes a medida da altura, ou seja, 8 vezes 5. Assim, a área é igual a 40 metros quadrados. No ambiente 2, veja que a altura é 14 menos 8. 14 menos 8 dá 6. Então, a área do ambiente 2 é 6 vezes 5. 6 vezes 5 são 30. 30 metros quadrados. O ambiente 3 é outro retângulo. Podemos ver que a base é 9 menos 5 e a altura 14 menos 8. 9 menos 5 é 4 e 14 menos 8 é 6. 4 vezes 6 são 24 metros quadrados. E a área do ambiente 4 é a área de um trapézio, onde a altura é a distância entre as bases. Então, a altura é 7 metros, a base maior é igual a 6 e a base menor é igual a 4. Logo, a área do trapézio é 6 mais 4, que dá 10, vezes 7, que é a altura, 70. Tudo dividido por 2. Então, a área do ambiente 4 é igual a 35 metros quadrados. Voltando ao enunciado, temos que o modelo A cobre 35 metros quadrados e o modelo B, 45 metros quadrados de área. Portanto, como o Jorge quer gastar o mínimo com gás, ele deverá instalar 2 unidades do tipo A, ambientes 2 e 3, e 2 unidades do tipo B, nos ambientes 1 e 4. Gabarito, letra C, 2 unidades do tipo A e 2 unidades do tipo B. Agora que lembramos das áreas, vamos fazer a revisão dos volumes dos sólidos geométricos. E antes de eu começar a falar, você sabe qual é a diferença entre volume e capacidade? Apesar de serem conceitos bem parecidos, não são a mesma coisa. Qualquer sólido geométrico é um objeto tridimensional, logo ocupa lugar no espaço, certo? E por esse motivo possui um volume, que representa a quantidade de espaço que o objeto ocupa. No Sistema Internacional de Medidas, temos a unidade fundamental, o metro cúbico, volume de um cubo de aresta 1 metro. Agora, quando falamos de capacidade, geralmente estamos falando daquilo que o objeto consegue transportar. O volume dos líquidos, como o leite, o azeite, a água, o vinho, etc., e de certos materiais secos, os cereais, por exemplo, são utilizados recipientes de medidas fixas. Para medi-los, esse volume interior desses recipientes denomina-se capacidade e sua unidade no Sistema Internacional de Medida é o litro, definido como a capacidade de 1 decímetro cúbico. Lembrando, capacidade é o volume interno de um recipiente.
Estas duas unidades de medida, a de volume e de capacidade, se relacionam da seguinte forma. 1 metro cúbico de volume corresponde à capacidade de 1.000 litros. 1 decímetro cúbico de volume corresponde à capacidade de 1 litro. Agora vamos recordar as principais fórmulas de volumes dos sólidos. Começamos com o volume de um cubo, lembrando que um cubo também é conhecido como hexaedro regular. Hexaedro, pois possui 6 de hexa, faces, edro. Então, hexaedro é um sólido geométrico onde as medidas da altura, da largura e do comprimento são iguais. Essas medidas são chamadas de arestas. Veja esse cubo. As medidas das arestas são todas iguais a A. E para calcularmos o seu volume, basta multiplicarmos suas dimensões, que neste caso fica A, que é igual a A ao quadrado, vezes A, que é igual ao A ao cubo. Assim, o volume do cubo é V igual a A ao cubo. Volume do paralelepípedo. Para calcularmos o seu volume, basta multiplicar também as suas dimensões, que neste caso fica assim, ó, A vezes B vezes C. Vamos para os volumes dos demais prismas. Para se calcular o volume de qualquer prisma, basta multiplicarmos a medida da área da base pela medida da altura. Da mesma forma, também se calcula o volume do cubo e do paralelepípedo. O volume do cilindro será igual à medida da área da base vezes a medida da altura. Veja só, o volume dos prismas e do cilindro são calculados da mesma forma, mas no cilindro temos que a base é um círculo. Daí, temos que lembrar que a área do círculo é π vezes a medida do raio ao quadrado. Logo, o volume será π vezes a medida do raio ao quadrado vezes a medida da altura. Agora, vamos para o volume do cone, que é a medida da área da base vezes a medida da altura, tudo dividido por 3. E você pode observar que a base é um círculo. O volume da pirâmide também é a medida da área da base vezes a medida da altura, tudo dividido por 3. Vemos aí exemplos de pirâmides. E por fim, o volume da esfera, que é 4/3 de π vezes a medida do raio ao cubo. Galera, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula. Foi lindo? Tchau! Viram aí, né, pessoal? Em geometria espacial temos cilindro, cone, esfera, prisma e pirâmide. Muito fácil, não é verdade? Mais fácil do que isso é seguir a gente nas redes sociais. Facebook/Goiás Bem no Enem e Instagram @GoBemNoEnem. Segue lá. Enquanto isso, vou fazer um intervalinho rápido e na volta você assiste a aula de Biologia com o tema Ecologia.